Sejam bem-vindos a essa casa que sempre nos acolhe com muito amor. Agradecemos a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, aos dirigentes materiais da casa, essa nova oportunidade de aqui nos encontrarmos e repartirmos com os nossos irmãos aquilo que já nos foi dado conhecer, aprender dentro da consoladora doutrina dos Espíritos. O mês que passou, março, 31 de março, e esse mês ao qual nos encontramos, abril, ele tem duas datas de suma importância. Esse 31 de março foi o desencarne de Allan Kardec, aquele que nos trouxe, no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, a doutrina dos Espíritos, com o lançamento da obra, que todos conhecem, essa obra aqui, o Livro dos Espíritos. Surgindo essa obra, esse livro na Terra, surge com ele a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. Então, 31 de março, desencarne de Allan Kardec, e dia 18 de abril, esse livro, ou a doutrina espírita, vai completar 167 anos. Se dividirmos esse número por 3, nós vamos ter aí 3 reencarnações de 50 anos, se fosse assim, Então, basicamente, talvez essa seja a primeira vez que nós estamos no movimento espírita. Se dividirmos por 3, 150 anos. Talvez sim, talvez não. Então, o Espiritismo ainda, apesar de ter todo esse tempo de existência, 167 anos, ainda é uma doutrina bem desconhecida da maioria dos homens na Terra. Mesmo dentro do movimento espírita, ainda o Espiritismo é pouco conhecido. Nós, às vezes, achamos que ser espírita é criar o hábito, a prática, de virmos à casa espírita, assistirmos, como foi dito aqui no início, à exposição doutrinária, a qual será abordado um tema dentro do movimento espírita, recebemos recursos do passe e da água fluidificada. E achamos que isso só nos basta para sermos espíritas. Mas Allan Kardec, ao lançar o Livro dos Espíritos e as suas obras complementares, nos diz que ser espírita é muito mais. Ele até nos diz em uma das obras que se para formar um médico necessários são 5 anos de estudos básicos, para se conhecer o Espiritismo há de que se necessitar muitos anos. Então o Espiritismo nos convida sempre ao estudo das suas obras, para que possamos conhecê-lo por completo. Nós anotamos aqui alguns aspectos do que seja a doutrina espírita. E nos diz assim o tema: o que é a doutrina espírita? E a resposta: doutrina espírita ou espiritismo, nome dado por Allan Kardec à doutrina dos Espíritos, contida nas obras da codificação. Doutrina espírita é o conjunto de princípios e leis revelado pelos Espíritos superiores, contido nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita. Então, isso aí é o Espiritismo. Conjunto de obras nos trazida pelos Espíritos superiores, onde nos são reveladas leis que trata da realidade do mundo espiritual. O nosso tema, nós escolhemos tratar hoje dos pontos fundamentais da doutrina espírita, ou os princípios básicos do Espiritismo. Nós vamos tecer alguns breves comentários a respeito de 5 pontos básicos.
aqueles que são mais divulgados, embora há autores, há pessoas lá fora no movimento, que chegam até a dizer que existem 15 pontos básicos ou princípios espíritas. Mas esses 5 principais, e os 10 que vão faltar, que eu não vou poder me estender, o tempo é curto, né? Então, na verdade, esses 10 que vão ficar faltando já estão contidos nesses 5, se nós prestarmos atenção e se estudarmos a doutrina espírita. Allan Kardec lança a obra no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, contendo a parte filosófica do Espiritismo. Essa obra, se a estudarmos, não sei se todos já leram, tem pessoas que dizem, eu já li, mas na verdade nós temos que lê-la sempre. Há pessoas que só leram uma vez e acham que foi o suficiente, mas é preciso sempre ler e tornar a ler e reler. Sempre que tivermos um tempinho, abramos ao acaso ou iniciamos o primeiro capítulo e demos um tempo para estudar essa obra. É de suma importância, porque ela vai tratar de assuntos, de conhecimentos, de leis que tratam da nossa realidade, de quem somos nós, de onde viemos, porque estamos aqui na Terra, e o mais importante, que é a grande dúvida da humanidade, para onde iremos após findar o tempo de permanência nessa veste física, porque todos nós vamos ter que deixá-la um dia, querendo ou não, nós estamos cada dia que passa se aproximando desse momento. Se mentalizarmos aquela ampulheta que via as horas no tempo passado, daquela areinha que vai caindo, né? Todos nós estamos nessa situação. A areinha da parte de cima está se extinguindo. E quando cair o último grão, acabou-se o nosso tempo aqui na matéria. Vamos despertar, acordar na vida real, na vida verdadeira, que é o mundo dos espíritos. É um mundo espiritual. O estar aqui na Terra, estar usando o uniforme da carne, é temporário. É um processo de evolução. Então o espírito deixa a dimensão espiritual, o mundo dos invisíveis, o mundo real e verdadeiro, para um tempo estar preso à dimensão física, usando um corpo que com o tempo vai se deteriorando, vai se enfraquecendo, se tornando frágil. E nós vamos perdendo a liberdade de movimento desse corpo. Quando somos jovens, tudo é fácil. A gente vê um muro, apoia os 2 braços e pula. Eu tento fazer isso agora, eu não consigo mais. Né? Não dá. Então esse tempo para cada um de nós é limitado. Há uns que vieram para ficar aqui até 100 anos, 120, outros 80, 50, 40, 2 dias. Tem crianças que nascem e ficam 24 horas. Então, o tempo faz parte do processo evolutivo, do aprendizado, de ensino que o espírito necessita, mergulhando nos mundos materiais, usando o corpo de carne, o carro fisiológico, que lhe permite atuar na densidade física. Mas há um dia em que temos que abandonar e retornar à pátria de origem, ao mundo espiritual. Então, a doutrina espírita, quando surgiu, como toda a ciência, como toda a filosofia, como toda a religião, ela também tem os seus pontos fundamentais, as suas bases que lhe garantem a existência. E essas bases têm que ser como num prédio, né, a estrutura, tem que ser firmes, seguras e eternas, verdadeiras, porque se não forem verdadeiras, elas vão cair. Então os pontos fundamentais da doutrina espírita, eles são a base do movimento espírita, da doutrina espírita. E esses pontos que nós vamos tratar, esses 5 pontos, eles também pertencem, alguns deles, a outras crenças, a outras religiões.
não só nos pertence no movimento espírita, fazem parte de outras religiões na Terra. Um deles é comum a todas, ou a todos, a existência de Deus. É o primeiro ponto fundamental da doutrina espírita. Às vezes a gente interagindo com as pessoas lá fora, e eu me lembro na minha juventude, às vezes as pessoas dizem, os espíritas não creem em Deus. Vocês já ouviram isso? Dizem que nós seguimos a Bíblia, não acreditamos em Deus. A gente ouve essas coisas equivocadas. Mas nós acreditamos em Deus. Tratamos também desse assunto, comum às outras crenças, às outras religiões. A ideia de Deus, ela já vem sendo divulgada à humanidade desde a sua origem, desde épocas remotas até chegar no nosso século. Moisés, ao trazer o Decálogo, apresenta então a ideia de Deus. E nos apresenta, através do Decálogo, junto com o Decálogo, a lei de justiça, emanada de Deus. Então, os 10 mandamentos são leis criadas por Deus, onde Moisés nos apresenta esses 10 mandamentos. Sabemos que até hoje esses 10 ainda não são seguidos completamente. Há um deles que nós não conseguimos ainda evitar, é o não matar. Então, o mundo está em guerra, e nessas guerras o homem tira a vida do próprio homem. Além de matar os animais, nós ainda temos muita dificuldade em entender esse convite do Criador. Então Moisés apresenta Deus, o Senhor dos exércitos, capaz de se irar, de se arrepender de ter criado a humanidade. Isso está no Antigo Testamento, simbolicamente, né? Se lermos ao pé da letra, dá a impressão que tem alguma coisa errada. Mas a ideia de Deus vem desde aquela época, com o povo hebreu, Deus único, que até então, antes de Moisés, a crença era a crença em diversos deuses, o politeísmo, na Grécia, na Roma, que continuou mesmo depois de Moisés, né? E até hoje ainda algumas culturas têm essa ideia. Então Moisés fala de Deus. Jesus, 1700 anos depois de Moisés, vem à Terra e também fala de Deus. Só que agora uma visão diferente, uma compreensão maior. E esse Deus irado, vingativo, se torna o Pai amoroso. Então Jesus apresenta Deus de outra forma, de outra maneira. Um Pai amoroso e bom, que faz chover sobre justos e injustos. Está lá no Evangelho. E passa-se os séculos, a humanidade espera 18 séculos, 1800 anos, para que novamente o homem venha a ter uma nova visão de Deus, diferente da de Moisés, e tenha muito a ver com a do Cristo. Por isso que nessa obra aqui, o Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do livro que Kardec faz aos espíritos superiores é essa: o que é Deus? Porque nós temos muita curiosidade em saber o que é Deus, até tentamos imaginá-lo como ele seja. Será que Deus tem a forma humana? Será que Deus é assim? Em tamanho maior, ou que nós estamos em menor? Então, Kardec pergunta: o que é Deus? E os Espíritos então respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então não existe no universo infinito um ser de inteligência maior do que Deus. Ele é a inteligência suprema. E causa primeira ou causa primária, porque tudo que existe é obra de Deus. O universo infinito é obra de Deus. A natureza e suas leis é obra de Deus. Deus rege tudo através das leis que criou.
Então criou os mundos materiais, que se estendem no universo infinito. Só aqui na nossa galáxia nós temos 100 bilhões de planetas, só na nossa. E lá fora se estende, né, o universo infinito, esses outros mundos criados por Deus. Criando os mundos materiais, os criou com o objetivo de todos eles servirem de escolas, de casa, de morada, de oficina, de hospital, de enfermaria, de escola, de faculdade, a todos os espíritos que saem do Criador, desde o início dos tempos. E Deus existe de toda a eternidade. Deus é o ser incriado. É difícil nós ainda aceitarmos e compreendermos essa ideia, mas ele sempre existiu. Nós não. Nós tivemos um início, um começo, mas não teremos fim. Somos seres imortais agora. E nesse instante que aqui falamos, Deus está a criar novos seres, que começam toda a sua trajetória evolutiva, até atingir esse patamar a qual nos encontramos, evoluindo intelectualmente e moralmente. Então Deus é o Criador de tudo, é a causa de tudo. Então é essa a ideia de Deus dentro da doutrina espírita. E às vezes também aquela questão, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Nós também queremos ter, muitas pessoas querem provas. E os espíritos respondem, num ditado que empregais nas vossas ciências: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então a natureza, os mundos, as estrelas, os sóis, o nosso corpo, a matéria que nos cerca, que nos envolve, tudo é efeito que tem uma causa inteligente por trás. E Deus é essa causa. Então, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita é a existência de Deus, comum às outras religiões, que também definem Deus dentro do seu entendimento, da sua compreensão. Outro princípio de suma importância no movimento espírita, que também é comum a algumas crenças, é a imortalidade da alma. Então, nós temos na Terra essa ideia de que, terminando o nosso tempo de existência aqui no planeta, nós deixamos essa veste física, a alma, o espírito abandona o corpo e retorna ao mundo espiritual. E nesse mundo lá permanece, nessa dimensão permanece por um tempo, por um período. E para cada um vai variar, conforme a sua necessidade de evolução, de aprendizado. E nesse tempo que lá ficamos, o espírito então avalia, reavalia os seus atos, os seus comportamentos, as atitudes, quando estava preso a esse corpo de carne. Vê onde acertou, vê onde errou, e então solicita aos espíritos superiores a oportunidade de retornar aqui na Terra ou em mundos compatíveis do seu grau de evolução, para que possa tentar acertar os passos dos equívocos do ontem. Então, a imortalidade da alma é um dos pontos fundamentais da doutrina espírita. Outro ponto que vem provar essa imortalidade é a comunicabilidade dos espíritos. Porque as pessoas, as crenças sempre afirmam, né, que a alma é imortal, que a vida continua após o fenômeno da morte. Mas na doutrina espírita, essa teoria, que é para alguns, é um fato concreto. Quem pode provar que a alma é imortal, que a vida continua após o fenômeno da morte? O próprio espírito, ou própria alma, que retorna
e vem então, através do intercâmbio mediúnico, dar testemunho da sua presença, da sua realidade, descrevendo a situação em que se encontra. Mas para podermos compreender como tudo isso funciona, é necessário entendermos também, para podermos entender a imortalidade da alma, é necessário compreendermos de que o homem, o ser humano, ele é formado de 3 elementos essenciais. E aqui tem um quadrinho, né? Quadrinho na parede ali, ó. Pena que não está assim, né? Mas quem já passou por aqui já notou. Então, ali diz que existe o espírito, o perispírito e o corpo. Então, o homem é constituído desses 3 elementos: espírito, perispírito e corpo de carne. O espírito é o ser pensante, é o ser moral, é o ser inteligente. É ele que ama, é ele que odeia, que se encolariza, que fica magoado, que fica depressivo. É o espírito, não é o corpo. Então nós somos constituídos de espírito, e esse espírito criado por Deus, e o objetivo da criação do Criador é que fôssemos evoluindo sempre até atingir a perfeição relativa. Esse espírito, para evoluir, para desenvolver essas asas do intelecto e do moral, necessita de interagir com os mundos materiais. Então ele precisa de uma matéria que lhe permita atuar na densidade física do planeta. Assim como o escafandrista usa aquela roupagem especial para ir enfrentar altas pressões, né, no fundo do mar, o astronauta para ir na Lua necessita daquela roupagem especial, o espírito também necessita de uma roupagem especial para interagir no mundo material. E essa roupagem é o nosso corpo de carne, semelhante a dos animais. Só que essa essência, e o espírito é uma centelha, uma luz, é um corpo de energia, essa centelha não pode se ligar diretamente a esse corpo carnal. Não haveria afinidade. Então ele tem um elemento, um laço intermediário, um corpo intermediário que no movimento espírita Allan Kardec lhe chamou de perispírito. Então o perispírito é esse corpo de energia que tem a forma humana, semimaterial, mais fluídico, mais leve, que permite que o espírito possa se acoplar a essa matéria grosseira e, através do fluido vital, animalizá-la, permitindo que nós possamos viver num corpo material, um corpo de carne. Então, quando estamos encarnados na Terra, nós somos espírito, perispírito e corpo denso de carne. Mas quando ocorre o fenômeno da morte, nós vamos perder esse corpo mais grosseiro. Mas vamos conservar conosco essa veste fluídica, semimaterial, que é o perispírito. E essa veste muitas das vezes é vista por nós encarnados. São aqueles momentos em que as pessoas dizem: eu vi o fantasma de ciclano ou de fulano. Então sempre que alguém vê um desencarnado, um morto, entre aspas, está vendo não o espírito daquela pessoa, mas o espírito revestido com a túnica perispiritual. Ninguém vê a centelha no nosso estágio evolutivo ainda. Sempre que o médium diz que vê um desencarnado, vê um espírito, está vendo o corpo perispiritual que reveste o espírito. Então, a imortalidade, o que é? Da alma. É quando a alma deixa essa veste e retorna à dimensão espiritual. Volta ao mundo principal, o mundo espiritual. Porque a morte é uma transformação. A morte é do corpo. É o corpo que se decompõe. É o carro que não tem mais serventia. Como um carro que a gente compra novo, vai usando, vai utilizando dele, e com o tempo ele vai deixando de ser novo, como nós também, né? A gente vai se desgastando.
E chega um dia que o motorista não pode mais se servir do carro, tem que abandoná-lo. Quando nós abandonamos um carro, quando acaba, né, o fluido vital, ou seja, a gasolina. Quando a gasolina acaba, o motorista deixa o carro. Então, quando esse fluido que vitaliza esse corpo se extingue, o espírito se vê obrigado a abandoná-lo, deixá-lo. Isso que se chama morte. Então, não é a saída do espírito do corpo que causa o fenômeno da morte. É o contrário. É a extinção do fluido vital que animaliza as células que provoca a expulsão do inquilino. Porque não existe morte na ideia que nós temos de morte. E falando em morte, nós temos aqui uma ideia que a gente não... Sinceramente, eu encontrei... Preparando o tema hoje, eu vi uma pergunta assim, e até vou fazer para todos aqui. Nosso tempo aqui voa, mas quem quiser responder, que responda, não fique acanhado, tá bom? Então a pergunta é essa aqui, que eu tentei também, achei que eu estava certo e respondi. Tudo tem um oposto. Quente, frio, bonito, feio, não é isso? É antônimo que se diz, né? Na linguagem portuguesa, né? Então tá, qual é o antônimo, o oposto da morte? Qual é o oposto da morte? Vida? Todos acham que o oposto da morte é vida? Pense bem. É vida. A ideia que eu também achava que era vida. Mas olha só que eu encontrei aqui. Falando em mortalidade de espírito. O oposto da morte é nascimento. E eu vou ler para vocês aqui, ó. Olha só o que diz aqui a definição de vida. A vida é uma realidade na qual passamos pelos fenômenos do nascimento e da morte, sem entrarmos e sairmos da vida. Sem entrarmos e sairmos da vida. Entenderam? Então é fantástico isso. Hoje que eu descobri esse conhecimento. Então o oposto da morte é nascimento. E como é que esse nascimento ocorre? Através de outro princípio que nós vamos aqui falar rapidamente, que o nosso tempo urge. Pluralidade das existências. A tão decantada reencarnação. Que não é uma criação do movimento espírita ou da doutrina espírita. A ideia de existências sucessivas, que muitos falam em vidas, que está equivocado, né? Porque vida é uma só, na matéria ou fora dela. O que existe é diversas existências, não diversas vidas. É bem diferente. Então, pluralidade de existências são as existências sucessivas. Então, a crença na reencarnação, de que o homem, ou espírito, ou alma, tem diversas existências, é milenar. Já existe no hinduísmo, no budismo, sempre existiu. O espiritismo aceitou e divulgou a crença da reencarnação, com aval do mundo espiritual. Porque os espíritos têm o conhecimento e prova da fé do intercâmbio mediúnico que a reencarnação é um fato. E é a única que pode explicar a justiça divina, sem o que o Criador seria um tirano, seria injusto. Se esquecermos a reencarnação e acreditarmos só numa vida única, nascemos e morremos e foi definido nossos dois estágios, a justiça divina não dá para entender. Se Deus cria a alma no momento em que a mãe fica grávida, se aquela alma começa a existir no momento da gravidez, como se explicar que uma mãe que tenha 2 filhos, o primeiro nasce saudável, perfeito, não tem nenhuma anomalia, nenhum defeito, esbanja a saúde, passa-se os anos e a mãe engravida de novo e vem o segundo filho, mas esse vem com diversas anomalias no corpo. Mas se a alma foi criada naquele momento para ele também, o que fez aquela alma que acabou de sair das mãos, entre aspas, do Criador, para receber um veículo, uma casa, uma veste, em desarmonia e desequilíbrio?
Então só a reencarnação nos explica o porquê das desigualdades sociais, de nascimento, ou porque uns nascem ricos, outros em extrema pobreza, as desigualdades das doenças, da saúde, tudo isso que às vezes a gente se questiona, só é explicável através da reencarnação. Então a reencarnação é aquela porta deixada aberta por Deus, que permite ao espírito faltoso retornar aos locais onde faliu, onde se comprometeu com a lei divina, e reencontrar, usando uma nova vestimenta, aqueles na qual se comprometeu. Por isso que nós nascemos nos lares, nos grupos, por afinidade, por necessidade. Ninguém nasce por um acaso. E sempre nascemos no lar certo. A gente vai dizer, não, eu queria ter nascido em outro lado, está equivocado. Onde você nasceu era necessário. É ali que estão os teus compromissos. Você até com o seu livre-arbítrio pode se afastar. Mas essa é outro princípio que é a reencarnação. E o outro, para finalizar, que justifica também a reencarnação, é a pluralidade dos mundos habitados. Acreditar que só a Terra é detentora do fenômeno da vida é uma ignorância muito grande já do ser humano atualmente. É impossível acreditar que todo esse universo infinito, essas galáxias com 100 bilhões, trilhões de mundos, só a Terra tenha sido privilegiada com a vida, com a espécie humana. Então aqui na Terra, como diz Allan Kardec, não se encontra a humanidade toda, mas uma pequenina parcela dessa humanidade que é infinita e que habita os mundos lá fora, nos seus diversos estágios de evolução. Então os mundos são habitados e eles possuem diversas categorias. Rapidamente, já falamos disso, mas só para lembrar. Então existe, segundo Kardec e os espíritos, 5 categorias de mundos habitados. E nós vamos passando por eles, conforme vamos evoluindo intelectualmente e moralmente. Então os primeiros se chamam mundos primitivos, onde servem de morada as primeiras experiências do espírito humano. Os espíritos que os habitam são animalescos ainda os corpos, vivem ainda na idade da pedra, ou até abaixo disso. Há muitos grosseiros ainda, em que o espírito está no seu estágio evolutivo. É mais fera do que homem. Isso é uma realidade. E aqui mesmo entre nós aqui civilizados, às vezes o ser humano comete atos que superam o animal feroz. Porque ali está um espírito ainda imperfeito, muito atrasado. Então os mundos primitivos destinados às primeiras encarnações da alma que acabou de sair, entre aspas, das mãos, Que a gente fala das mãos, é que Deus tem 2 mãos, mas não é assim. É simbolicamente, das mãos do Criador. Começamos a nossa trajetória nesses mundos, após galgarmos os mundos inferiores, os minerais, os vegetais, os animais, atingimos a fase humana, começamos a habitar esses mundos. Mais avançados, transformamos essa morada, e a Terra foi um exemplo disso, em mundo de provas e expiações, destinado a receber milhares de espíritos falidos com a lei divina, que vem também desses outros mundos. Isso é que justifica porque que nós temos aqui 8 bilhões de criaturas na Terra hoje. Quando eu nasci, em 59, tinha 2 bilhões de pessoas na Terra, 2 bilhões de almas encarnadas. Hoje estamos em 8. Então os mundos de provas e expiações são mundos, escolas, penitenciárias, hospitais, onde as almas que faliram têm a oportunidade do recomeço, do reaprendizado. E com nosso esforço, nosso desejo de querer vencer a nós mesmos, as nossas tendências inferiores, nós então vamos transformar o aspecto desse mundo de provas e expiações no amanhã em mundos de regeneração, onde o bem já será uma constante, onde o mal ainda faz parte, mas o bem vai se sobrepor. Mas isso vai depender de nós, não só como diz aí no movimento espírita, que alguns autores têm, e nos dizem que é só uma troca, é só substituir.
como se a gente chegasse numa penitenciária, tirasse os prisioneiros que se equivocaram com as leis dos homens e colocasse pessoas que nunca errou. Aí é fácil mudar a casa. Mas essa mudança vai depender muito de nós. Claro que alguns virão para nos auxiliar, como guias, condutores, mas a maioria do esforço do trabalho vai ser nosso. Eles vão ser os guias, os mestres. Alguns estão vindo aí agora, estão nascendo, mas no meio deles milhares de espíritos equivocados estão vindo junto. Então vamos dizer, essas crianças de hoje são fenomenais. Sim, algumas são exemplos de inteligência, de dons, de faculdades, mas a maioria veio para incomodar mesmo. Vai incomodar, vai dar trabalho, porque é a última oportunidade e a gente ainda é muito apegado aos nossos equívocos. Então nós é que vamos transformar o mundo de provas e expiações em regeneração. E trabalhando mais e mais o Evangelho, o nosso comportamento, o nosso intelecto, a nossa moral, vamos fazer que o planeta atinja o patamar de mundos felizes, onde o bem já é uma constante. E com maior trabalho, maior evolução e aprendizado, transformaremos essa morada em mundos celestes ou divinos. Mas isso vai levar tempo. Mas já aconteceu lá fora. Lá fora, nesse universo infinito, milhares de mundos são celestes ou divinos. Mundos de regeneração. Mas muitos ainda de provas e expiações. E mundos primitivos, porque Deus não cessa de criar. Então eu agradeço a atenção, o carinho de todos. E vos convido a estudar essa obra. E conhecer o Espiritismo exige estudo, dedicação, tirar um tempinho da nossa existência para a gente se apegar a esse conteúdo aqui, para que a gente possa despertar e acordar do outro lado da vida, já detentor de conhecimento que nos permita não dar tanto trabalho aos irmãos maior do que nós, né? Então agradeço, que a paz do Mestre possa permanecer com todos. Muito obrigado.